Pronto. Bom dia, Cláudia. Muito obrigado por fazer essa entrevista com a gente. O Pedro, o Danilo e eu estamos organizando esse dossiê especial para a revista Tessituras e, como parte desse dossiê, a gente decidiu entrevistar uma série de profissionais, de pesquisadores de antropologia biológica que contribuíram para a formação dessa disciplina aqui no país. Então, a gente queria aproveitar essa oportunidade para conversar um pouco sobre a sua trajetória na disciplina e como você vê o futuro da disciplina da antropologia biológica no Brasil em geral. Então, para começar, eu queria te perguntar brevemente como que você se interessou pela área, como você entrou na antropologia biológica. Bom dia, Mark. Obrigada pelo convite. Essa é uma pergunta curiosa, né? Eu sou arqueóloga de formação, né? E durante a minha trajetória na universidade, eu me aproximei de vários temas diferentes, né? Alguns temas assim bem distantes do que eu trabalho hoje, do que eu penso. O simbolismo era uma das questões que mais me interessava, por exemplo, naquela época. Numa época em que havia um grande peso, digamos assim, processualista, onde a gente não tinha grandes expectativas de alcançar questões êmicas ou questões mais conceituais. E, gradativamente, eu fui buscando algumas estratégias de estágio, de interesse, e, por acaso, tinha uma pesquisa em aberto da professora Sheila Mendonça sobre deformação craniana, né, e uma possibilidade de fazer um levantamento no Museu do Índio do Rio de Janeiro sobre imagens, né? Então, quando eu tive contato, inclusive, com antropologia visual, com outras áreas, e eu e mais uma colega ficamos, acho que ao final, ficamos mais de um ano no Museu do Índio buscando imagens sobre deformação intencional, as modificações do corpo, etc. E isso começou a me mostrar, né, à medida que a gente ia buscando as imagens, e eu também trabalhando na literatura, né, e começou a me mostrar um campo que eu não tinha pleno conhecimento e que começou a fazer essa ponte, né, entre o cultural, entre o biológico, e como é que a gente lida com essas questões. Isso começou a me fascinar. Daí, para continuar a pesquisa, né, continuar pensando outros temas semelhantes, foi um pulo, né? Só para registrar, a gente não conseguiu achar as imagens que queria, né, ao longo desse um ano. Mas foi também um aprendizado muito importante, porque a gente estava dentro de um museu ligado à temática indígena, né, profundamente, né, a razão de ser a temática indígena, e a gente conseguiu conhecer outras pessoas, a gente, no caso eu e essa outra colega, e eventualmente, né, pensar essas questões a partir de um olhar que traz um pouco temas assim, biológicos para junto dos temas culturais. Então, foi mais ou menos isso que fez iniciar o meu caminho, né? Isso é muito interessante o que você falou, né? Porque, de alguma maneira, a antropologia biológica está sempre entre disciplinas, né? Então, você tem aquelas pessoas que entram na antropologia biológica desde a arqueologia, você tem aquelas pessoas que entram na antropologia biológica desde a biologia também. Você Isso. acha que, ao longo da sua carreira, você manteve esses contatos com arqueologia, principalmente? Ou você ainda se identifica como uma arqueóloga? Eu ainda me identifico como uma arqueóloga, já me identifiquei, por exemplo, mais como uma bioarqueóloga, e hoje eu me apresento com mais clareza como uma bioarqueóloga que é antropóloga, que é bioantropóloga também. Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho sentido que o fenômeno do termo bioarqueologia, que, de uma certa forma, respondia a uma série de questões lá no final do século XX para a gente, ele meio que solapou para gerações mais novas a antropologia biológica. Uhum. Tenho a sensação de que as pessoas conhecem, principalmente o pessoal da arqueologia, os alunos dos cursos de arqueologia conhecem, têm muito mais familiaridade com o que seria a bioarqueologia e pouco sabem sobre a antropologia biológica. Quando, na verdade, né, não há possibilidade de ter bioarqueologia sem antropologia biológica. Isso eu tenho sentido cada vez mais que as pessoas
se sentem mais, as pessoas dentro né, do círculo arqueológico se sentem mais afins com esse termo do que outros. Isso também eu acho que é um pouco, a gente tem que fazer uma meia-culpa disso, porque também nós sofremos muito com o termo antropologia física, né? Principalmente os mais antigos, que eventualmente também transitavam por áreas, digamos assim, mais antropológicas, tinham havia um peso, né, no termo antropologia física, que era ligado a uma perspectiva eventualmente racista ou algumas questões complexas que deixavam a gente uma confusão, né, das perspectivas evolutivas com o darwinismo social, né, uma série de falsos conceitos que eventualmente o próprio grupo da antropologia às vezes alimentava isso, ou talvez até por não conhecer. Por um outro lado, acho que isso é um outro ponto interessante, uma vertente importante que vem crescendo na antropologia biológica, que é a antropologia forense, ela também não tem o desenvolvimento, digamos assim, nominal feita por bioantropólogos, e sim por médicos e odontólogos. Eu acho que no bojo dessa confusão de termos, né, ou de atribuições, eu tenho reforçado um pouco mais e tenho tentado reforçar um pouco isso, cada vez mais o termo bioantropóloga junto, né, da minha formação de arqueóloga. Então, eu atuo como arqueóloga também, mas eu posso atuar como arqueóloga sem fazer antropologia biológica, mas eu também sou bioantropóloga, né, e trabalho em vários momentos como bioantropóloga. Claro. Não sei se você vai nessa questão. Pois não, super claro. E na verdade isso coloca muito como experiência de vida minha também, né? Que foi a transição de sair do Brasil e vir para o contexto dos Estados Unidos, onde você tem a antropologia biológica como sendo parte dos departamentos de antropologia, né? Então você tem essa divisão clássica que vem do BOAS, de arqueologia, antropologia sociocultural, antropologia biológica e linguística, e de alguma maneira você vê isso representado e incluído dentro da antropologia aqui, que é algo que eu nunca percebi no Brasil, né? Algo que no Brasil você sempre está vindo o de um Museu campo de outro. Nacional é um dos poucos que tem os 4 campos, né? E Uhum. que, eventualmente, às vezes tem esquecido um pouco desses 4 campos. A antropologia biológica, às vezes, parece que é o lugar onde ficam os remanescentes humanos. Né? Mas não, é mais do que isso. Muito Né? mais do que isso, claramente. Você acha que isso tem mudado ou você acha que o Brasil ainda está longe de assumir essa visão ampla da antropologia biológica? Eu acho que ainda estamos longe. Eu vejo momentos, assim, uma oscilação de momentos em que a gente tem mais gente interessada, tem mais gente falando sobre isso, tem mais gente lidando com isso, e outros momentos em que as coisas acabam arrefecendo. Eu acho que, por nós não termos, talvez, acho que isso é um ponto importante, uma área de pós-graduação dedicada, né, dedicada de fato. Né? A gente tem, eventualmente, no Pará, um curso for Fields, dentro do próprio Museu Nacional a gente tem um curso de arqueologia, onde a gente tem um espaço para isso, mas a gente não tem, né, uma pós-graduação, acho que talvez nem a nível de especialização, né, com esse título, antropologia biológica. Eu acho que isso faz falta, porque a gente não tem visibilidade, né, em outras perspectivas, a gente tem uma visibilidade muito que existe, que está presente eventualmente nos trabalhos, nos textos, mas retorna. Se a gente começar, por exemplo, a se apresentar mais como bioarqueólogo, a antropologia biológica some. Mais como antropólogo forense, um arqueólogo forense, a antropologia biológica some. Ela fica sempre solapada em função de outros termos que se tornam, que ganham status, né, por conta de preferências, de questões, ou mesmo da onde as pessoas transitam. Eu acho que não ter, talvez, um programa de pós-graduação, ou pelo menos algumas linhas de especialização, não ajuda, né, nessa, digamos assim, consolidação de uma disciplina que no Brasil tem praticamente bicentenária, né? Claro,
Claro, pois é. Esse é um ponto interessante e já leva para um dos outros ganchos da entrevista que a gente estava tentando, querendo escutar um pouco mais de você. O fato de que a antropologia biológica realmente não tem muita presença nas universidades, né? Mas poderia ter? Qual seria a contribuição que a antropologia biológica poderia ter dentro da universidade brasileira? Ela não tem muita visibilidade. Eu não sei se ela não tem muita presença. Porque, na verdade, a gente vê estudos que Entendi. são associados à antropologia biológica, que estão nas áreas da saúde coletiva, da saúde Uhum, pública, que estão nas áreas da arqueologia, claro. que estão nas áreas da forense. A gente vê isso, isso está presente. A antropologia biológica está ali. Ela só não está nominada, ela só não está, ela não tem essa identidade. E acho que ela não tem essa identidade por uma série de questões, pelas trajetórias da própria antropologia no Brasil. Né? Até hoje, por exemplo, a gente tem cursos na própria graduação, os cursos de antropologia de graduação, né? Não ciências sociais, mas os cursos de antropologia são relativamente recentes, né? Em termos, numa comparação de longo tempo, né? De longa duração. A gente tem ciências sociais já há muito mais tempo do que a antropologia em si. Né? E nunca também passamos por uma discussão de graduação aonde a gente tivesse, eventualmente, uma obrigatoriedade de falar sobre a antropologia biológica. Né? Nas ciências sociais, ou, Uhum, eventualmente, nos cursos de antropologia de formação, a gente tem outra coisa. Nós também não temos isso nas áreas que vão lidar, que lidam com alguns aspectos biológicos que têm relação com as humanas. A gente não tem nada disso em termos de geografia humana, que é uma área que eventualmente é associada a gente não uhum, tem isso uhum. em áreas médicas ou biomédicas com clareza. Eu até participo e tenho disciplinas no curso de biomedicina aqui da UFRJ, mas isso não é obrigatoriedade, isso não é uma, nem é uma percepção ou necessidade de outros cursos. E, eventualmente, a gente não tem uma abertura para profissionais, né? Porque esse é o outro ponto. A gente forma os profissionais, aonde eles ficarão, né? Aonde eles Claro, estarão, claro. né? Por isso que eu cito, eventualmente, como possibilidade a especialização e não o programa grande de mestrado e doutorado, por conta Uhum, das dificuldades ainda de inserção destes profissionais. Eu acho que a gente ainda tem que trabalhar com a antropologia biológica nos próximos 10, 20, 30 anos, que será absolutamente interdisciplinar no sentido de que as pessoas virão não só de cursos, mas de pós-graduações muito diferentes. Mas que, eventualmente, existe um caminho para a gente construir que pode, num futuro de médio prazo, talvez de longo prazo, pensar num programa de pós-graduação em antropologia biológica e de uma inserção formal, né, de bioantropólogos em áreas de pesquisa específicas que vão além, por exemplo, da própria antropologia, né, dos próprios departamentos de antropologia ou departamentos de arqueologia. A gente poderia ter outras perspectivas em outros lugares. Por exemplo, boa parte do pessoal que trabalha com saúde de populações atuais está onde? Está ligado às áreas de saúde pública, de saúde coletiva, e, eventualmente, né, o trabalho, a perspectiva deles é bioantropológica. claro. Por que nós não estamos chamando, contratando pessoas que tenham, né, esse perfil, né, de bioantropologia de populações contemporâneas? A gente não se formou nesse sentido. Claro. Isso é algo, de novo, que contrasta muito com a realidade norte-americana, né? Porque, de novo, nós todos somos formados com algum outro título, né? Por exemplo, eu me formei como biólogo e depois entrei no mercado aqui como antropólogo e parte dessa... É interessante convencer os colegas daqui que, de alguma maneira, apesar de eu não ser um antropólogo, eu atuo como um bioantropólogo, né? É, outro aspecto, outro lado dessa conversa que a gente quer ter vai também em direção ao impacto da antropologia biológica na sociedade brasileira em geral. E nesse aspecto,
Para mim é muito interessante escutar o seu ponto de vista por causa do seu trabalho também dentro do Museu Nacional. Então, antes da gente mudar para lá, você não quer me contar um pouquinho sobre a sua trajetória no Museu Nacional? Bom, eu comecei no museu como estagiária. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e a gente tinha aqui no Rio de Janeiro uma bolsa que era chamada uma bolsa de pré-mestrado da FATERJ. Coisa bem Uhum, antiga que não, você tinha a pré-mestrado e a pré-doutorado, ou seja, para as pessoas que estavam no meio do caminho, uhum, né? É, é, e, né, digamos assim, se especializando numa área. Então, foi isso que fui para o museu trabalhar com essa bolsa. E uma das ações que eu atuei lá, foi uma coisa absolutamente importante para a minha trajetória, foi trabalhar na revisão da coleção óssea. Então, foi assim, eu cheguei e mergulhei numa discussão nas questões de práticas curatoriais, em como o setor estava se organizando, né? Quem tinha chegado naquele momento era o professor Ricardo Santos, que estava trabalhando na reestruturação do setor, e eu comecei esse momento inicial de pegar no material, de reorganizar, de trabalhar. Eu parei isso em determinado momento, porque aí, de fato, eu fui para o mestrado, né? Eu não acompanhei toda a reorganização do setor, todo o processo de digitalização do livro de tom, essas coisas eu não fiz, mas comecei aí nessa relação com o museu numa época em que o setor ainda era bem pequenininho, né? Era o professor Ricardo, depois o professor Carlos Coimbra, que saiu, que está na ENSP, na Fiocruz, e posteriormente o setor só vai começar a crescer em termos de docente um pouco na frente, né? Quando entra eu, de fato, quando entra no concurso o professor Hilton e depois eu. uhum. Então, isso é 2000, desculpa, isso é 1994, de fato. Tá? Então, tem um tempinho já, né, que eu estou por ali. E em 1998 tem um concurso, né, para uma vaga de assistente. Eu tinha acabado de me formar no mestrado e é o concurso que eu passo. Né? Então, eu entro no museu em 99, em março de 99, como docente e passo a trabalhar como docente, acompanho um pouco da finalização da reestruturação do próprio setor. Logo depois, o professor Hilton chega, na verdade, ele faz concurso antes de mim, mas ele estava em Ohio, né? Então, Uhum. estava finalizando algumas coisas, ele só é empossado um tempinho depois. Né? E a gente passa a trabalhar juntos e a tocar um pouco junto com o Ricardo, junto também com a professora Sheila, que estava como convidada no setor nesse período, né, as atividades, né, associadas à coleção, às interações com o museu. Esse também é um momento que o museu está discutindo as suas expansões, reformulando exposições, reformulando processos curatoriais também. A gente tem um momento aí bastante interessante dentro do museu. E, gradativamente, né, os professores começam a ter um pouco mais de alunos a desenvolver projetos e o setor começa a ficar, né, cada vez mais vivo nesse sentido. Né? E hoje nós temos, né, um número de... São 5 professores, né? Um deles divide o tempo entre o CCS, Centro de Ciências de Saúde, e o Museu Nacional. Ele digamos assim, é uma aquisição parcial. O próprio professor Ricardo, que hoje é 20 horas, e trabalha também na ENSP da Fundação Oswaldo Cruz, e mais 3 professores dedicados lá. Então, além de uma equipe, um corpo técnico importante, que essa também era uma questão absolutamente difícil no início, né? Você tem uma coleção consideravelmente grande e consideravelmente importante e não ter corpo técnico
para lidar com ela, né? Hoje nós temos 3 técnicos, 3 arqueólogos, né? 2 deles são doutores, um é mestre, então a gente tem um corpo bem qualificado nesse sentido. Isso de fato é um crescimento bastante importante, né, em termos de reconhecimento. Qual que é o papel nesse sentido, então? Qual que é o papel que você acha que museus, em geral, ou o museu como o Museu Nacional, tem em divulgar a antropologia biológica para o público geral brasileiro? Olha, eu acho que a gente, como museu, né, ou como instituição de pesquisa, independente disso, porque eu acho que a gente pode falar, falando como museu, eu não queria deixar de falar como instituição de pesquisa, porque eu acho que Claro, é importante, as duas coisas são claro. importantes, os dois elementos são absolutamente importantes e fundamentais. Como museu, por exemplo, nós fizemos uma escolha, né, não sei se você, acho que você não chegou a conhecer, eu conheci porque eu morava aqui no Rio, era pequena. Nós tínhamos, por exemplo, uma exposição de antropologia biológica, montada na década de 50, que foi desmontada, onde a gente tinha questões, características, que falava sobre, né, essa relação biologia e cultura, mas também falava muito de aspectos, né, biológicos associados à humanidade. A nossa atuação foi dentro de uma perspectiva de uma exposição de evolução humana, que é um tema caro à bioantropologia, mas não é o único tema possível. Né? Mas nós trabalhamos sempre tentando e buscando fazer divulgação daquilo que a gente fazia, daquilo que a gente Uhum. pesquisava, e, eventualmente, de alguns desses aspectos da bioantropologia. Em termos de esforço de prática de extensão, digamos assim, de divulgação científica, a gente tem uma clareza, eventualmente, de que esse papel, né, ele teve sempre muito aquém do que a gente gostaria em termos de possibilidades, né, em termos de recursos, por exemplo. A gente sempre quis fazer um pouco mais para colocar, para apresentar questões que são importantes para que a população conheça, entenda o que é a antropologia biológica, Uhum. independente de ser museu, independente de ser centro de ciência. Né? Mas absolutamente isso é fundamental numa série de perspectivas. Mas aí eu volto à questão que eu falei um pouquinho atrás. Eventualmente, a falta de um programa, de um canal de educação específico, isso deixa as ações um pouco mais, digamos assim, diluídas, né, para a disciplina, né, Claro. para que as pessoas entendam a disciplina. Então, a gente trabalha muito falando, porque boa parte do nosso acervo representa, né, povos do passado, especialmente da pré-história brasileira, então a Uhum. gente fala muito sobre a pré-história brasileira. A gente fala muito sobre uma série de questões. A gente, por exemplo, não tinha, né, a gente teve a sorte de ter, durante um tempo, um primatólogo trabalhando com a gente. E isso faz toda a diferença para discutir uma série de questões e de elementos importantes associados à evolução humana, à própria primatologia como um todo. A gente não tem uma coleção, né, de primatas, nós tínhamos um ou outro exemplar praticamente de exposição, eventualmente utilizado para anatomia comparada, mas a gente não tinha isso Uhum. como uma prática. Eventualmente, acho que as funções, né, de divulgação, de crescimento da antropologia biológica, elas ficavam dentro dos limites de ações talvez extensionistas, muito aquém do que eu gostaria e do que acho que meus colegas gostariam que a gente pudesse promover, de fato, Uhum. em termos da disciplina, né? Em termos de conhecer, de mostrar a disciplina.
Meus colegas, eu não participei disso, porque nessa época eu estava na direção do museu, meus colegas participaram de cursos de mediação, exatamente para treinar as pessoas que fazem uma mediação do museu, para conhecer melhor, para entender o que é antropologia biológica, para discutir essas questões, mas a gente produziu sites, tivemos uma página no Facebook durante alguns anos, fizemos várias ações, mas eu ainda tenho essa sensação de que a gente ainda precisaria fazer mais, ainda precisa fazer mais. Claro. É interessante, na verdade, porque é algo que a gente, de alguma maneira, também discutiu em São Paulo, né? E São Paulo nem sequer tem um grande museu para cumprir com essa função. Pensando primeiro como pesquisadora e depois como diretora do museu, quais são os grandes desafios para poder crescer a antropologia biológica no país? Você já mencionou algumas coisas, particularmente a parte de educação, né? Mas o que mais você adicionaria a isso? Vou falar de uma coisa que não falei ainda. Eu acho que a gente precisa, talvez, e aí eu não sei se é a pesquisadora ou se é o lado político da diretora, eu já não tenho certeza. Mas eu acho, por exemplo, que a gente precisa de uma associação, de um grupo, de alguma coisa que nos dê identidade. Eu acho que a gente precisa de identidade. Acho que essa é uma questão. Precisamos de uma identidade, precisamos construir uma identidade no Brasil, porque isso é complexo e isso é difícil. Então, eu acho que a gente precisa de uma associação, sei lá, de alguma coisa que tenha um caráter que permita nem que a gente faça reuniões junto com os grandes congressos, mas que a gente tenha reuniões do grupo, né? Do grupo de bioantropólogos, em sua diversidade. Né? Não é só do grupo de bioantropólogos que faz arqueologia, que trabalha com remanescentes humanos, com populações do passado, mas o grupo de pessoas que trabalham com populações vivas, de fazer pequenas, digamos assim, pequenas labs, né? Mas talvez a gente tenha um conjunto nosso no Brasil. A gente já tem um país continental, né? Mas acho que se a gente consegue criar, se a gente tem dificuldades para criar cursos, eventualmente, se a gente cria um espaço de convergência, de discussão, de proposição, eu acho que isso poderia começar a criar, né, essa sensação de pertencimento para os bioantropólogos, uma perspectiva de auto-reconhecimento, né, daqueles que são bioantropólogos ou que fazem, né, bioantropologia. Então, eu acho que, por exemplo, seria muito interessante se nós tivéssemos uma publicação destinada a isso. As publicações hoje, assim, o mundo das publicações está mudando, está passando por uma série de questões, e isso se torna muito complicado. Então, eu acho que talvez um espaço, né, coletivo, como uma associação, como um grupo de trabalho, o que fosse, né, que a gente pudesse, né, não só reunir as pessoas que estão no campo, mas criar condições para estimular outras pessoas, né, e dar visibilidade dentro das instituições. Né? Acho que isso é importante. De fato, né? Uma ideia. Sim, acho que passou o tempo de certa maneira, né? Porque você vê, por exemplo, que a Argentina, que tem a associação deles de antropologia biológica, e como a disciplina cresceu nos últimos 15 anos em função disso, né? E mesmo o Chile, que é um país bastante pequeno, que organizou sua própria associação, acho que você tem razão, né? O Brasil está realmente caminhando atrás nesse sentido. E uma associação pode discutir, inclusive, grandes questões, grandes temas. Ela pode ser ouvida, né? Claro, ela ganha um outro status, né? Claro. E acho que a disciplina precisa disso para se organizar. Eu acho que tanto como pesquisadora como ex-diretora, eu sentia falta disso. Muitas pessoas discutiam, não, mas mais uma sociedade, mais uma coisa. Mas se a gente não tiver um colegiado, um espaço que nos dê identidade, eu acho que a gente não se posiciona, né? não cria
uma perspectiva, tá? Claro, a palavra-chave aí para o que você falou é justamente essa questão de ter identidade, né? Talvez Exato. Eu não sei você... se você lembra, há um tempo atrás, a gente fazia sempre uma discussão, principalmente na área da arqueologia, e acho que você, claro, você lembra, porque o Walter é uma personalidade nesse sentido, que faz essa mudança, mas a antropologia biológica, durante muito tempo, era relegada a estudar os remanescentes humanos no Brasil, né, Uhum, principalmente, uhum, mas os remanescentes humanos após a saída do campo. Né? Então, uhum, assim, a gente recebia um saquinho de ossos e vai aí e se vira. claro. Né? Então, vários pioneiros começaram de fato, a discutir, a questionar isso. Walter Neves é um deles, a Sheila Mendonça também, né? Uhum, Fazendo essa mudança. Né? E eram pioneiros que tinham uma entrada muito grande em outras associações, que tinham uma visibilidade muito grande. Eu acho que se nós tivéssemos hoje, né, uma associação, independente do nosso tamanho, das nossas dimensões, a gente teria uma voz uhum, que pudesse, digamos assim, se comparar ao quilate desses profissionais que mudaram, de fato, né, o desenho da prática, ou pelo menos o reconhecimento do papel da bioantropologia, ainda que não reconhecido exatamente com esse nome, mas da bioantropologia uhum. na interface com determinadas disciplinas, como a arqueologia. Claro, claro. De fato, eu estou de acordo. Talvez seja algo para a gente propor agora quando vier a Lab em São Paulo. Podia ser algo para, talvez, o ponto de partida. Vou mudar um pouco o tema para a gente também concluir com a entrevista logo. Você viveu na pele a tragédia que foi o incêndio no Museu Nacional. Que lições que ficam dessa tragédia para a antropologia biológica e para o Brasil em geral, na sua opinião? Isso é muito difícil. Eu não sei se a minha opinião hoje será a minha opinião daqui a alguns anos. Até Claro. porque acho que ainda estou sob o impacto de tudo aquilo. Né? E aí eu falo um pouquinho como diretora. Para mim, o impacto daquilo é muito devastador, porque, assim, em dois momentos diferentes eu consegui recursos para mudar, né, a situação do museu. O primeiro Uhum, foi em 2013, que a gente teve uma emenda de 21 milhões, 20 milhões, exatamente para trabalhar questões de segurança, começar o projeto de fato, começar não, né, dar continuidade ao projeto de retirada das reservas técnicas, dos laboratórios, né, do Palácio, e os outros 21 milhões falando do próprio projeto do BNDES, uhum, cujo projeto final foi assinado na gestão seguinte, né? Mas que dava para começar. Né? Então, a primeira lição tempo é fundamental. Né? Então, por mais que a gente diga, não, a gente está resolvendo, a gente está uhum, conseguindo resolver, tempo é fundamental. Porque foram questões de talvez por 6 meses, essa tragédia fosse evitada. 6 meses o dinheiro, 6 meses começando a fazer os trabalhos, talvez tudo aquilo pudesse ser evitado. Mais do que tempo, eu acho que a gente tem que olhar para o passivo. Porque um dos problemas do museu é o passivo de 100, 200, 150 anos, né, de ocupação daquele espaço. Né, que não é uma coisa dos últimos 10, 20, 30 anos. Desde que a gente chegou para lá, desde o final do século XIX, que a gente foi para aquele espaço que não era um espaço adequado. Né? Adequado, não digo, e acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, não digo adequado para as exposições, mas não adequado para laboratórios, não adequado uhum, para salas de aula, claro. muito menos para reservas técnicas. Acho que essa é uma questão que a gente tem que olhar hoje, seja na sua instituição moderna, ou seja, nos prédios históricos, qual é o tamanho do seu passivo, qual é o tamanho das coisas que não estão resolvidas e como tentar resolver. Uhum, E aí, voltando, assim, pensando especificamente no setor de antropologia biológica e nas coleções,
tem uma questão, talvez, importante para tratar, é algo que eu preciso, vai tomar, assim, parte das minhas reflexões para os próximos anos, como, o que faremos em termos de coleção. Uhum. Né? Porque as coleções de antropológicas, principalmente a coleção teológica do museu, que era muito grande, ela tem mais até de 200 anos de coleta. Né? Uhum. De coletas de diferentes formas, com diferentes perspectivas, com práticas que hoje, eventualmente, não seriam feitas. Né? Então, nós temos alguns desafios nesse sentido. Desculpa. Não Nós tem temos problema. alguns desafios nesse sentido. Um deles é o que nós vamos conseguir, de fato, recuperar ou não dos materiais. Então, nós conseguimos recuperar materiais icônicos, eventualmente, a Luzia, nós conseguimos recuperar outras peças que são conhecidas, conseguimos recuperar, Uhum. mas outras eu não sei se vamos recuperar. E quem trabalha com restos humanos sabe, né? Uma vez misturados, o que nós temos, né? E não são peças, né? Não são objetos que a gente pode simplesmente fazer um conjunto de peças sem proveniência e exibi-los ou utilizá-los didaticamente. São remanescentes humanos, a gente tem que ter uma perspectiva ética para lidar com isso. Então, esse é um desafio complexo para o material que está sendo resgatado, né? E é um desafio complexo para a construção de novas coleções. Né? Que coleções nós vamos fazer? Como nós vamos desenvolver essas coleções? Né? Sobre Uhum. que parâmetros Uhum. nós vamos voltar a coletar material biológico humano? Uhum. Essa é uma perspectiva. Quando você está de frente para o incêndio, né, uma das sensações que a gente tem quase que uma sensação de como se estivesse vendo um familiar ali que a gente não conseguiu proteger. Né? Então, essa sensação talvez é a que mais me corrói em todas as outras, né? Porque ali nós tínhamos remanescentes, né? Ali nós tínhamos a história de vários indivíduos. Uhum. Né? E como é que a gente devolve a dignidade, né, para esse material que foi destruído? Né? Sendo que vários materiais foram coletados, digamos assim, de forma indigna, se a gente for Claro. pensar, né, nas áreas de massacre, de tudo isso. E a gente vinha trabalhando com essa perspectiva, né, de fazer um grande processo de decolonização do acervo, Uhum. de expulsão do acervo, e a sensação é essa, né, não conseguimos protegê-los. Então, isso é uma questão. Né? Ver a coleção passar pelo que passou é uma situação que demanda reflexão mesmo, para o processo de recuperação de acervo, mas também para o processo de formação de um novo acervo. Né? O que nós estaremos fazendo? Não me pergunte, porque eu não tenho essa resposta hoje. Né? No momento, eu estou refletindo, e parte até transformei isso num projeto de pesquisa, Uhum. exatamente para levantar o que a gente já tem de reflexões, né, feitas no mundo sobre isso, e como é que a gente pode achar caminhos, né, para manter coleções, e eu acho que elas são absolutamente importantes. Né? Não estou dizendo que não devemos fazer coleções, nós precisamos de coleções biológicas humanas, elas são importantes, elas nos dão perspectivas sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, absolutamente fundamentais. O que a gente precisa é como fazer, né? E como fazer caso a gente tenha um sinistro das dimensões que a gente teve. Né? Claro, claro. Acho que é isso. Pois é, enfim, realmente, eu acho que você tem razão nesse sentido de que vai ser uma reflexão de gerações, né? Não vai ser uma reflexão que vai terminar com a gente. Eu tenho mais duas perguntas bastante curtas. A primeira é a seguinte: que conselho você daria para algum aluno que esteja interessado em antropologia biológica no Brasil nesse momento? Estude muito, Uhum. seja interdisciplinar, de fato,
se possível, transdisciplinar em alguns momentos, né? E tenha clareza do que você gosta. Eu acho que para ser bioantropólogo, a gente tem que ter clareza do que a gente gosta e fazer e acreditar que está fazendo aquilo que gosta. E aí eu acho que o aluno consegue chegar onde quer. Fantástico. E minha última pergunta. Se você pudesse voltar e te dar um conselho para a jovem Cláudia estagiária, qual conselho seria esse? No meu caso, vá para fora, né? Por vários motivos pessoais e familiares, eu não pude fazer não foi possível que eu saísse do Brasil para fazer a pós-graduação fora ou um estágio de longa duração fora. Eu sinto falta disso, né? Então, meu conselho é para todo mundo: passe um tempo fora. Não pode ser nos países, em alguns países, vá para outro, qualquer lugar. Eu acho que é importante. América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, não interessa. Faça uma experiência fora. Isso eu não pude fazer na época e eu gostaria de ter feito. Perfeito. Cláudia, isso eram todas as perguntas que eu tinha para você. Eu realmente agradeço muito o seu tempo. Foi muito interessante escutar a sua perspectiva sobre todos esses temas. Você tem algum outro ponto que você queira adicionar? Não, eu sou péssima para isso. Então tá ótimo. Então, de novo, mais uma vez, eu, o Pedro e o Danilo agradecemos muito a sua presença e espero que a gente continue em contato e continue crescendo, seguindo com esse seu aviso de criar identidade. Eu acho que isso é uma boa bandeira, um bom desafio para a gente como bioantropólogos brasileiros. Que bom, que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Tá? Espero que a gente possa se ver, né, em outros momentos, nos momentos mais tranquilos, sem pandemia. Eu também. Tá bom. Um abraço.